Para falar sobre controle de umidade, nada mais importante do que entender um pouco das características do ar. Então, sempre quando a gente fala de controle de umidade, nós estamos falando de controle da umidade relativa de determinado ambiente. Então, o que é a umidade relativa? Eu vou falar isso aqui só para dar dar uma fundamentação do que a gente vai ver a seguir. Então, a umidade relativa é a taxa que mostra o quanto o ar está saturado de água em estado de vapor. Coloquei dois exemplos aqui. Nós temos uma massa de ar de 15 graus Celsius com 10% de umidade relativa, então ela está 10% saturada de umidade. E nós temos uma outra massa de ar com 15 graus Celsius com 95% de umidade relativa. Então é uma massa de ar já muito saturada, que quase não consegue mais transportar água. Mas aí você me pergunta, como é que eu faço para quantificar realmente o quanto de umidade eu tenho dentro dessas massas de ar? O quanto de umidade realmente eu tenho dentro, né, desse ambiente, dessa massa de ar, como que eu faço para calcular isso? Bom, então, para entender isso, é importante a gente entender o conceito de umidade absoluta. O que é umidade absoluta? A umidade absoluta ela é definida como uma massa de vapor de água que é medida em gramas por 1 quilograma de ar. A unidade de medida que nós utilizamos é gramas de água por quilograma de ar. Então, pegando o exemplo de cima, se eu tenho uma massa de ar de 15 graus Celsius com 10% de umidade relativa, e 15 com 95, na massa de ar com 15 com 10, eu vou ter 1,15 gramas de água por quilograma de ar, tá? E na massa de 15 graus Celsius com 95% de umidade relativa, eu vou ter 11,1 gramas de água por quilograma de ar, tá? Então, é dessa forma que a gente quantifica, que a gente precisa o quanto realmente de umidade nós temos na condição exigida, na condição trabalhada, tá? Então, dando mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Nós temos aqui uma massa de ar com a temperatura de 35 graus Celsius com uma umidade relativa de 20%. Nós temos uma outra massa de ar de 15 graus Celsius com 50% de umidade relativa, ou seja, ela está na metade da capacidade dela já. Então, quanto de fato nós temos de umidade dentro dessas massas de ar? O que vocês acham que é mais úmido? É 35 graus Celsius com 20% de umidade relativa ou 15 graus Celsius com 50%? Então, aqui a gente pode ver o quanto de umidade nós temos em cada massa de ar. Então, nessa primeira massa, nós temos 7,68 gramas de água por quilograma de ar. Até coloquei o exemplo do copo, ele está mais cheio. E aqui nessa outra, nós temos 5,8 gramas de água por quilograma de ar. Por que, pessoal, que quando eu tenho a umidade relativa mais baixa, numa massa de ar mais quente, eu tenho mais água? Fisicamente falando, quando nós temos um ar quente, uma massa de ar quente, nós conseguimos transportar mais água. Ele tem mais capacidade de transporte de umidade.